Infelizmente, aí a gente está com um nível de participação assim, um pouco pequeno, mas não tem problema, a gente vai gravar e depois a gente vai estar disponibilizando aí a todos que possam assistir no momento oportuno. Essa semana nós vamos ter aí 4 webinars, né? Entre esses webinars são planejamento estratégico e plano de negócio, gestão de pessoas, orientação para o crédito e marketing digital, né? Isso vai acontecer todos os dias durante essa semana, segunda, terça, quarta e quinta, a partir das 10 horas da manhã. Hoje nós teremos aqui o webinar com o professor Levi, né, que vai abordar o assunto de planejamento estratégico e plano de negócio, né, que é um tema que é bastante importante, né, e que muitas vezes ele é deixado de lado. E por que ele é importante? Porque a gente tem que estar sempre planejando, ou seja, o negócio da gente precisa ser planejado constantemente, né? Lembrando que a gente não faz nada sem planejamento. Se eu vou viajar, eu preciso planejar como é que vai ser aquela viagem, né? Comprar passagem, reservar hotel, alugar carro, né? Às vezes ver os lugares que eu vou visitar, né? Ah, eu quero ter um jogo, eu já tenho que comprar o ingresso daquele jogo. Ou seja, tudo a gente tem que planejar, né? E a gente tem que materializar isso num plano de negócio, né? Que é onde a gente procura abordar todos os aspectos do nosso negócio. Porque às vezes não é só uma ideia, eu vou fazer isso, tá? Mas sistemicamente, o que mais impacta nisso daí? Então, tem a área de marketing, tem a área de logística, tem várias áreas, várias pessoas envolvidas e tudo, internos ou externos. E isso precisa ser bem tratado no dia a dia. Registrando aqui, a gente vai ter, além desses webinars, também mentorias no mesmo assunto, tá? Ou seja, essa mentoria seria a própria palestra em si que a gente está vendo, eu já acredito que com outro consultor, abordando o mesmo tema, né? Porém, esse tema ele já vai ser mais específico para cada empresa, tá? Então, eu queria agora passar a palavra para o professor Levi para ele dar continuidade e tal, e dar sequência nisso daí, tá? Tenham um bom webinar aí a todos aí, sejam bem-vindos. Professor, a palavra é sua. Perfeito. Eu agradeço ao Divino Alfredo pela apresentação, agradeço ao Sebrae pela oportunidade de novamente estar participando desse trabalho feito com os empresários, né? Com os empresários da área da indústria, tá? E hoje o nosso assunto, tá? Eu gostaria de pegar e fazer a chamada para esse assunto, considerando o seguinte aspecto. Por que é claro, quem está assistindo já vai ter oportunidade, quem não está, depois vai ver gravado, mas é o seguinte, quando eu estava preparando esse material para essa palestra, eu lembrei daquela, tipo assim, eu gosto muito de reflexões, então lá vai uma, né? A gente é do tamanho que a gente é, coisa que é óbvio. Então, vamos supor, se eu olho para a minha empresa e eu percebo que a minha empresa, eu gostaria que ela fosse maior, então eu tenho que lembrar que naquele momento ela representa o tamanho que eu sou. Tá? É o que eu consegui fazer. Tá? É o fato de, por exemplo, às vezes, eu perceber que eu gostaria que a minha empresa tivesse em outro patamar, tá? Isso é interessante, mas isso não significa também, tá, que eu não possa chegar lá. Tá? Evidentemente que talvez eu ainda não tenha aquilo que eu preciso ter para que a minha empresa possa passar para o próximo nível. Essa palestra eu preparei pensando nisso. É mais ou menos o seguinte: eu gostaria nessa palestra de pegar e passar, eu costumo dizer que é a chamada da semente da inquietação. É aquele negócio que você vai escutar, eu não diria que você vai conseguir
praticamente conseguir absorver 100% do que eu falo, mas muito mais importante que isso é entender 100% da necessidade da mudança. A necessidade de que as empresas elas estão constantemente sendo pressionadas para serem cada vez melhores ou sob pena de não conseguir se manter no mercado. Tá? Esse tema planejamento estratégico e plano de negócio, ele tem um público bem direcionado. Então, para você, por exemplo, tem interesse de fazer um financiamento, tem interesse de procurar uma agência, uma instituição financeira e conseguir um financiamento, eu acredito que você tem, porque as empresas grandes, elas sempre têm, eu chamo de dívida boa. O que é a dívida boa? É aquela que é a dívida que você que ela se paga e te paga. As empresas que crescem, elas sempre utilizam esse tipo de alavancagem para ela poder crescer, tá? Então, provavelmente, nessa uma hora, você vai encontrar muita dica para você convencer uma instituição financeira, porque você vai fazer por merecer, de que você merece um apoio, um financiamento para fazer a sua empresa crescer. Uma outra coisa que eu estava lembrando também é que nós temos, o estado de Goiás é um estado muito vigoroso, muito forte, e o estado de Goiás ela oferece muitas oportunidades na área da indústria, às vezes oferecendo incentivo, algumas cidades elas oferecem, inclusive, lotes para que você possa instalar a sua empresa. Eu sou de Rio Verde, e aqui nós estamos vendo a plataforma multimodal, onde isso está muito forte aqui, a quantidade de pessoas que fazem plano de negócio para poder participar desse grande projeto que é agora que chegou a Ferrovia Norte-Sul, tá? Então tem muito plano de negócio aqui na região, tá? Você que por acaso percebe que a sua empresa não está crescendo, tá? E eu diria o seguinte: quando a empresa não está crescendo, você está trabalhando muito, talvez aí já esteja o primeiro detalhe, quer dizer, eu não tenho tempo para nada e a empresa não cresce. Então, enquanto você não tiver tempo, tá? Eu acredito que você não vai achar a forma de crescer. No dia que você tirar um tempinho para pegar, por exemplo, um webinário desse, para ver outros webinários, para refrescar a cabeça, então provavelmente você vai achar outras alternativas que vai fazer você crescer. Tá? Se você tem interesse de ampliar o seu negócio, tá? E também se você é um apaixonado por empreendedorismo. Tem pessoas que são apaixonadas por empreendedorismo, elas gostam de empreender, tá? E é tipo assim, não é comum, mas normalmente tem gente que adora segunda-feira. Por quê? Porque segunda-feira eu começo a trabalhar de novo. Eu começo a fazer aquele projeto pessoal crescer, tá? Eu acredito que essas pessoas que estão me acompanhando aqui, você vai gostar das informações que eu vou passar, tá? Então, vamos lá. Eu vou, então, já apresentar aqui. Talvez essa aqui seja uma lâmina que eu gosto bastante. Isso até é coisa que o Levi inventou. Levi sou eu, tá? Então, é mais ou menos o seguinte. Depois de fazer muito consultoria, tá? O que acontece? As pessoas chegam para mim e falam assim: olha, Levi, o negócio é o seguinte, é só o negócio começar a dar certo, cara, mas o que aparece de gente, de concorrente, tá? Parece que você não pode ganhar dinheiro. É só você começar a ganhar dinheiro, já começa a aparecer aquele punhado de concorrente e aquilo que era bom já começa a não ficar tão bom. Tá? Acredito que muitos de vocês que vão ver esse vídeo ou estão me vendo, vocês vão ter esse sentimento. Poxa, mas como é que funciona? Porque a gente não pode começar a ganhar dinheiro que aparece concorrente. Então, normalmente eu digo o seguinte: olha, tem uma tirada de uns especialistas aí, do Michael Porter, por exemplo, lá de Harvard, que ele fala o seguinte: cara, é assim que funciona mesmo. É assim que funciona. E, inclusive, Levi, eu costumo até apimentar o negócio ainda. Eu falo, cara, e eu vou te falar mais. O cliente quer comprar cada vez mais barato, tá? O fornecedor quer vender cada vez mais caro. O seu concorrente acha que o problema dele é você, que você deveria sair do mercado para ele ter mais cliente, tá? Tem gente que não está no ramo, que acha que você está ganhando dinheiro demais. E ainda tem outras pessoas que fazem alguma coisa parecida, que acaba também impactando em você. Então, você fica o tempo todo pressionado por essas 5 forças de mercado. E como é que você reage diante disso? O que eu te falo é o seguinte, cara, isso é para todo mundo. Tá? Então, se você reclama, se eu conversar com 100 empreendedores, os 100 vão dizer a mesma coisa, é assim que funciona. Então,
Aí vem a tirada de um especialista. O que ele fala? Cara, se você conseguir no mercado desse, você conseguir se destacar, pronto, você achou o caminho das pedras. Então, parece que tem alguém pedindo para... Tá, perfeito. Então, esse é o... Se você consegue viver nesses 5, diante dessas 5 forças, você, de certa forma, você achou, achou o jeitão, vamos dizer assim, tá? E, basicamente, o que eu fiz? Eu fiz um passo a passo para enfrentar isso, tá? Eu fiz um passo a passo de 5 etapas, tá? Para que possa seguir essa caminhada. Acredito que tem alguém querendo participar. O Feu está pedindo para participar, né? Eu estou observando aqui, Levi, aí Tá, pode ficar tranquilo aí que eu tá, vou, à medida que for aparecendo aqui, eu já vou admitindo, tá? perfeito. Então, vamos ao passo de número 1, tá? Vamos ao número 1, certo? Eu costumo chamar o seguinte, olha, eu tenho que fazer algumas mudanças, né? Então, inclusive, nesse apresentação, cada PowerPoint desse aqui, cada lâmina dessa tem um texto embaixo. E eu vou deixar depois disponível para você poder analisar tudo e ver o que está escrito. E uma das coisas que está escrito lá é o seguinte, a única certeza da vida é a certeza da... Eu coloquei até em termos de provocação, que a gente pega imaginando, o que não muda é a certeza da morte, porque não é a morte, não, é a mudança. Tá? Então, se eu estou no local que eu não estou gostando, então eu tenho que entender que eu tenho que mudar. Tá bom. Então, a primeira, vamos imaginar o seguinte, eu quero uma empresa bem-sucedida. Qual que seria a mudança de nível 1? Ou eu poderia ver de uma outra forma. Nesse nível 1, eu estou fazendo o dever de casa e posso ir para o nível 2? Ou como é que está o meu nível 1? Qual que seria o nível 1? O nível 1 seria o seguinte, aquilo que eu faço, eu vou chamar de eficiência, tá? Imagina, por exemplo, imagina que um contador, ele tem um escritório de contabilidade e ele faz tudo certinho. Eu falo assim, ele faz tudo certo, porque ele faz as anotações contábeis, ele faz tudo, ele paga os tributos, tá? E as pessoas que estão sendo assistidas por ele, elas estão satisfeitas com ele, tá? Eu vou chamar essa pessoa de eficiente. Só que na hora que a gente vai lá no bastidor, a gente descobre que os tributos são pagos atrasado, mas ele paga. E tipo assim, nenhum cliente dele é prejudicado, tá? Quando atrasa alguma coisa, ele vai lá e paga. Tem funcionário mais do que precisa, aonde ele poderia, por exemplo, ter uma quantidade de funcionários, ele tem mais. Então, eu diria o seguinte, que essa pessoa, ela está sendo eficiente, tá? Porque ele faz tudo que tem que ser feito, mas não está sendo eficaz, ou seja, não está rendendo, tá? Não está rendendo. E a gente ainda poderia colocar um terceiro elemento. Mesmo que eu tivesse alguém que é eficiente, mesmo que eu tivesse alguém que, além de ser eficiente, também é eficaz, ou seja, faz alguma coisa que agrada pelos olhos do cliente, faz alguma coisa que é eficiente para a empresa, mas faz isso ao longo do tempo. Tem consistência que a gente fala. Passa um ano, está ganhando dinheiro, passa 2 anos, está ganhando dinheiro, e a gente chama isso de efetivo. Tá? Aí agora eu volto para você. Na sua empresa, se você, por exemplo, analisar assim, olha, vamos pegar e, tipo assim, encaixar a carapuça. Os clientes falam que eles gostam da minha empresa. Então, eu diria o seguinte, cara, você fechou o primeiro item, você é eficiente. Perfeito, vamos continuar. Olha, na hora que eu faço as minhas contabilidades aqui, quando eu fecho o final do mês, eu percebo que sobra dinheiro para mim. E está sobrando uma quantidade interessante. Está sobrando uma quantidade que eu estou gostando. Tá bom. Então, eu vou falar que você é eficaz. Tá? Só que tem um detalhe. Além disso, eu estou fazendo isso, e isso está acontecendo em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, ao longo de todo o ano. Então, eu vou dizer o seguinte, cara, você é efetivo. Você é efetivo, tá? Então, quer dizer, nesse primeiro nível, nesse primeiro degrau, tá excelente. Você está sendo efetivo, tá? Agora, se você falar assim, olha, Levi, não está sobrando muito dinheiro, tá? Tem dia que dá certo, tem mês que dá certo, tem mês que não dá certo. É claro que a gente tem que analisar a particularidade de cada negócio, tá? Mas, então, esse é um primeiro de 5 itens, tá? Então, nesse primeiro item, eu estou dizendo o seguinte,
você tem que ser efetivo. O que é efetivo? É quando você faz aquilo que o cliente quer e ele gosta, e quando você gosta do resultado também, porque está te dando dinheiro. E isso acontece com frequência, tá? Então, a gente diria o seguinte, porque a eficiência está relacionada mais na utilização de insumo, de matéria-prima. A eficácia, na hora que você faz as contas, você percebe que é lucrativo. E a efetividade seria o fato de ser excelência. Ao longo do tempo, você consegue ganhar dinheiro. Se por acaso você percebe que você ainda não está, vamos dizer assim, nessa situação, nesse primeiro nível, não tem problema. Nós temos mais outra. A nossa conversa começou agora, tá? Então, a gente pode também analisar alguns motivos disso aqui não estar acontecendo. Vamos para o item 2, tá? Eu gosto muito de falar sobre isso aqui. Uma vez eu assisti uma palestra que Michael Porter fez para um grupo de empresários da Índia, mais de 200 empresários, e ele começou a palestra dizendo o seguinte: você sabe quem é que você não gosta de servir, você sabe quem é que você não gosta dessa pessoa e provavelmente essa pessoa não gosta de você, você sabe aquilo que você não tem interesse em fazer, tá? E isso ele falou para vários empresários. E depois, no final, ele disse o seguinte: olha, se você não sabe isso ainda, isso é mal. Significa que você não tem uma estratégia. O que é estratégia? A estratégia é justamente, ele coloca dessa forma, porque a estratégia é o seguinte: é como na hora que você bate o olho no cliente, você fala, esse cara é meu cliente. Por quê? Porque eu conheço tudo dele, eu sei tudo desse cara. Eu sei o que ele precisa, eu sei como é que, quanto custa, eu sei como é que faz. Então, você tem tanto conhecimento a respeito dele que você sabe que aquele você atende. E você não se atreve a fazer coisa que não é do seu ramo. Tá? Eu já atendi, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, imagina só a situação, a senhora. Eu tenho uma empresa que ela produz 10 produtos e vende 100 mil reais. Assim como um punhado de outras empresas concorrentes também faz mais ou menos a mesma coisa. E eu tenho uma outra empresa que não faz muita coisa. Ela não faz 10 coisas, faz talvez 2. Mas com 2 coisas ela fatura 500. Reflete sobre o que eu estou falando. Olha, peraí. O cara faz 2 coisas e fatura 500? Sim. E tem outro que faz 10 coisas e fatura 100? Sim. O que eu estou querendo dizer? É que não é a quantidade de coisa que você faz que vai fazer o seu faturamento aumentar. Tá? Porque às vezes o que acontece? Você está no meio de uma briga, tá? É tipo assim, brigando por excesso de concorrência e tem alguém ganhando dinheiro sem brigar com ninguém. Tá? Mas como é que eu faço para descobrir isso, Levi? A primeira coisa que você faz para descobrir isso é justamente quando você pega e dá uma refletida. Por exemplo, qual que é a força que eu tenho? O que eu sou bom? O que é a minha fraqueza? O que está acontecendo no mercado que eu possa aproveitar essa oportunidade? Tá? O que ameaça o meu negócio? Se eu penso isso todo dia, e isso é frequente na minha cabeça, porque eu sou empreendedor, eu gosto de negócio, eu te digo o seguinte, você vai achar um jeito de atender menos pessoas de maneira diferenciada e isso vai fazer o seu faturamento aumentar. Acontece quando? Eu não sei quando que vai acontecer, mas o que eu sei te falar é o seguinte, se você pensar sobre isso, isso vai acontecer. Por quê? Porque na hora que você vê que você está fazendo alguma coisa e que a concorrência está grande demais, é tipo assim, cara, eu costumo até usar essa expressão, esse negócio não te merece. Tá? É o seguinte, você não é obrigado para montar negócio, para trabalhar exageradamente e não ganhar dinheiro. Tá? As pessoas que pensam isso é porque não está, tipo assim, está muito operativo e está pouco estratégico. Daí essa nossa conversa é justamente para desenvolver estratégia. Não é para pegar e ficar assim, trabalhando demais. É para pensar bastante e pensar de maneira a ter lucratividade. Veja bem, então, que essa mudança de nível 2, ela está falando o seguinte, que quando a gente monta negócio, a gente tem que fazer as nossas escolhas. É mais ou menos o seguinte, quando o médico escolheu ser pediatra, ele disse que ele não quer ser geriatra. É mais ou menos o seguinte, não, já que eu vou atender criança, eu não vou atender pessoa de idade. Pode ser que você não tinha pensado dessa forma, mas ele já decidiu. Ele não vai ser um médico de pessoa de idade, ele vai ser médico de pessoa jovem. Quando o médico decide que vai ser cardiologista, ele não vai ser um médico de uma outra área, por exemplo, o médico de mulheres. Tá? Então, são decisões que a gente faz.
A sua empresa tem feito essas decisões? Ela tem feito os chamados trade-off, ou seja, ela tem uma linha. E qual que é essa linha? Basicamente, aqui a gente já pode pegar aquilo que é da essência do planejamento estratégico. Cara, o que você é bom? O que você é forte? Tá? O que você faz e que as pessoas falam que você é bom demais e você pode, inclusive, perceber oportunidades no mercado de fazer isso ficar mais forte ainda. Tá? A mudança de nível 2, o que está dizendo aqui é o seguinte, é você tentar se diferenciar, não fazer o que todo mundo faz, não ser mais do mesmo, ser alguém diferente. Tá? E isso tem a ver de ficar observando o mercado. E eu te falo o seguinte, Levi, mas a gente faz isso, aí aparece o concorrente. Cara, é assim mesmo. Pensa como se você fosse um surfista. Você acha que o surfista vai reclamar porque a onda acabou? Ele sabe que é assim que funciona. Ele pega a onda quando a onda aparece. Mas ele sabe que a onda vai passar. O que ele faz? Ele procura a próxima onda. Tá? Então, em negócios, a gente tem que ficar atento às ondas. Tá? Vem uma onda, você pega a onda. Na hora que você percebe que a onda está indo embora, o que você faz? Sai da onda, passa para outra onda. Tá? É que às vezes parece que pensar desse jeito não é comum, mas é assim que funciona. Conversa com pessoas, tá? Com pessoas que têm negócios extremamente lucrativos, você vai perceber que eles pensam, eles estão o tempo todo pensando em cima da onda. Tá? Um outro aspecto aqui, o nível 3 é o seguinte, não dá para você fazer tudo para todo mundo. Tá? Você nunca vai agradar a todo mundo. Então, de alguma forma, você vai ter que... Eu coloquei 3 caminhos aqui, 3 caminhos que você deve seguir. Ou você pode diferenciar por custo, tentar vender muito barato, tá? Porque você consegue fazer escala, você consegue alguma coisa, ou você diferencia porque você tem um serviço que tem um toque especial, ou você limita por acesso. Tá? Eu vou começar até pelo último. Tá? Durante a minha vida inteira, não sei o que aconteceu, mas eu peguei e comprei imóveis comerciais. Tá? E os imóveis que eu tenho alugado, eles estão na localização que ela é diferenciada. Então não tem outro imóvel igual. Se alguém quiser ter um imóvel igual ao meu, ele vai ter que comprar um imóvel naquele local. Se não tem, não tem jeito. Então eu limitei por acesso. Quer dizer, não é que eu sou melhor que ninguém, mas aquele lote naquele local ele é único, ele é diferente. Então isso faz ele ter uma vantagem competitiva e eu consegui ganhar alguma coisa a mais por conta da localização que ele está. Tem pessoas, por exemplo, que montam negócios que vão vender móveis, né? Móveis de residência, eles vão para cidade pequena. Por quê? Porque se ele fosse para uma cidade grande, ele ia concorrer com os grandes grupos, ele não consegue concorrer. Então ele vai para uma cidade pequena, que lá ele consegue vender um fogão, uma geladeira, ele consegue vender uma cama. Olha só, está correndo da concorrência. Por outro lado, tem alguns que preferem ir para um shopping center. Vai para uma cidade grande e monta uma loja lá no shopping center para vender. Veja bem que essas duas pessoas, elas estão limitando o acesso, tipo assim, estão aproveitando. Por quê? Porque naquele local o grande não interessa e o outro no outro local, porque o grande lá é que ele tem que ficar, certo? Então, a opção que você faz, de repente, pode ser pela localização. Isso pode acontecer. Conhecendo o ambiente das pequenas empresas, eu diria para você que o mais comum é a diferenciação por segmentação. Porque por mais que você tenta pegar e produzir alguma coisa mais barato, tá? Pelo perfil que eu conheço das empresas que nós temos aqui, tá? A empresa não é tão grande assim. Ela para conseguir produzir muito barato. Então, provavelmente, você deve colocar aquilo que você faz, deve ter algum aspecto de pessoal, tá? Deve ter serviço envolvido. Você faz alguma coisa, mas o serviço que você faz te diferencia. E isso faz você ter uma certa vantagem competitiva nisso aí. Tá? Por quê? É muito comum, inclusive, as empresas que são menores, elas serem conhecidas até pelo nome do dono. Tá? O que seria isso? O dono, ele faz alguma coisa, tá? E acaba conhecendo, vamos dizer assim, a empresa é conhecida pela pessoa. Olha, é a oficina do fulano, é a indústria do fulano. Então, vai ter um aspecto pessoal. E eu diria para você o seguinte, que nesse segmento, para empresas que não são tão grandes, eu vejo que talvez o melhor caminho para você seguir é o caminho da segmentação. Tá? Vender muito barato, quando você vai para custo, tá?
Uma das coisas que acontece é o seguinte, custo é a última coisa, quer dizer, se a pessoa não está vendo mais nada que você oferece, ela pede desconto, tá? Agora, quando você diferencia por segmentação, é porque a pessoa viu alguma coisa que você faz, depois que ela decide o que ela quer, aí ela pega e fala, olha, então isso aqui tem que ser com ele, porque o cara, ele faz isso e faz isso bem feito, tá? E isso na indústria pode acontecer. Então, se você tem que seguir um caminho, nesse nível 3 aqui, eu diria para você o seguinte, siga o caminho da segmentação. Faça alguma coisa diferente, mas que tenha um toque especial que só você faz e que você faz de um jeito que os outros não conseguem fazer, com a mesma competência, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação que você faz. Mudança de nível 4. Eu percebo o seguinte, às vezes, quando a gente vai pegar e ampliar um negócio, hoje a gente fala muito de fazer combo, né? O que é fazer combo? É colocar, tipo um upsell que fala, colocar alguma coisa a mais para aumentar o tamanho da venda, tá? Então, isso é interessante fazer, mas é interessante fazer de maneira que uma coisa valoriza a outra, tá? Ou seja, se eu colocar, tipo assim, eu tenho um produto A, e eu coloco o B, o A e B eles são muito parecidos e as pessoas gostam do AB. Ela gosta do A junto com o B. É tipo assim, se eu vendo uma calça, tá? Não é difícil, por exemplo, eu dizer também, olha, você não está precisando de uma meia, tá? Alguma coisa que, por exemplo, um sapato e falar e oferecer a meia. Por quê? Porque está mais ou menos parecido, tá? Então, se você vende um produto barato, muito barato, no supermercado, por exemplo, tem supermercado que trabalha desse tipo aí, os atacarejos. O produto vai tão barato que não tem nem embalagem. Se você quiser, você tem que levar uma caixa lá de casa, tá? Tirou até a embalagem. Por outro lado, você pode ter também um outro local que vende, por exemplo, presentes, tá? Aonde a embalagem é algo que, tipo assim, tem hora que fica até difícil de dizer qual que vale mais, a embalagem ou o que está lá dentro? Porque a embalagem é tão bonita que dá até dó de estragar a embalagem, de rasgar a embalagem para tirar o produto que está lá dentro, tá? O que acontece? É porque o presente, ele fica valorizado pela embalagem e a embalagem fica valorizada pelo presente. Então, veja bem que a mudança de nível 4 é o seguinte, tudo que eu penso em fazer, eu faço de tal maneira que aquilo que eu faço valoriza o anterior. Por exemplo, você tem uma indústria e você faz alguma coisa, aquilo que você vai fazer a mais valoriza o principal produto seu, valoriza o seu principal propósito, se valoriza, perfeito, é isso mesmo, tá? Você não pode colocar uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vou te dar algum exemplo, por exemplo. Tem uma loja onde vende um sofá de R$6.000 e na mesma loja tem um sofá que é vendido em 10 parcelas de R$60. Um sofá de R$600, entendeu? Então, veja bem que são dois produtos que não é o mesmo cliente, tá? E se eu colocasse, de certa forma, eu não ia conseguir atender os dois na mesma loja. Por quê? Porque não é o mesmo cliente, tá? Então, quando você vai ampliar o seu empreendimento, você está pensando nisso? Aquilo que você coloca, valoriza o primeiro, valoriza o carro-chefe, valoriza... É tipo assim, a ideia do combo é muito interessante, a ideia do combo. É de, por exemplo, você conseguir vender mais, tá? De maneira que uma coisa que você faz a mais valoriza o primeiro. Tá? Finalmente, chegamos ao que a gente chama de nível da maestria. Eu gosto muito de utilizar a palavra maestria, porque eu lembro de uma orquestra, eu lembro de uma sinfonia, aonde tem alguém que fica lá com aquele pauzinho lá e ele vai dando tom, tá? Embora, por exemplo, às vezes ele não seja o cara do piano, mas ele sabe perceber o som do piano. Ele pode ser não ser o cara do violão, mas ele consegue perceber o som. E ele consegue perceber a harmonia, tá? O dono de negócio, ele é o maestro. O dono de negócio, o empreendedor, ele é um maestro. E de tal forma que ele está treinando todo dia. Como ele está treinando todo dia, então ele está analisando muitas coisas que acontecem ao longo do tempo. Ele está cada vez mais especialista no negócio dele. Tipo assim, é um cara que é um doutor no assunto dele. Por quê? Porque ele conhece o empreendimento dele, tá? Ele conhece todos os níveis de mudança que eu falei, ele sabe o que é ser eficiente, eficaz no negócio dele, ele sabe qual que é o cliente que ele tem que atender e qual que é o cliente que ele não quer atender, ele sabe como é que faz combo e ele sabe melhorar a cada dia.
ele sabe fazer o tal do feito é melhor que perfeito. E a cada dia a frequência leva à excelência, ou seja, a cada dia ele está fazendo uma coisa com mais capricho, tá? Outra coisa que acontece no da maestria é sempre estar com o olho no tempo, custo e qualidade. Ou seja, como é que eu posso fazer alguma coisa que fique no menor custo? Como é que eu posso fazer alguma coisa que tenha melhor qualidade? Como é que eu posso fazer alguma coisa que eu consumo menos tempo? Então, ele está sempre nessa tríade aí, analisando tempo, custo e qualidade, e por isso conseguindo, às vezes, melhores condições para empreender o seu negócio. Veja bem que eu coloquei aqui uma sequência aonde basicamente é o seguinte, eu estou colocando elementos, tá, para que você possa refletir sobre planejamento estratégico, tá? Essas 5 lâminas que eu coloquei até agora, elas de alguma forma elas levam a isso, tá? Ela leva a essa reflexão, tá? Eu tenho que ter um propósito que seja com menos concorrência, um propósito onde eu entendo muito desse assunto. Por quê? Porque eu tenho, vamos dizer assim, eu sei o que eu sou bom, tá? Eu sei as minhas fraquezas, eu estou vendo as oportunidades do mercado e eu vou me proteger e eu vou aproveitar essas oportunidades. Esses 5 primeiros slides, eles carregam essa fonte de inspiração, tá? Pois bem, se a gente está falando sobre isso, agora vamos comentar um pouco também, que eu acho que é interessante, que isso ajuda muito, tá? Ao pensamento para desenvolver estratégia, tá? E aqui eu lembro de um aspecto que é o seguinte, ó, parece que não tem nada a ver com o negócio, mas se eu conversar com alguém e eu perceber eu estou conversando com essa pessoa, ela fala, não, isso é assim mesmo, porque eu já percebi que eu não sirvo para isso, isso é assim mesmo, porque eu sei que é difícil fazer certas coisas. Quando eu começo a perceber que existe um excesso de obstáculo, que existe um excesso de, tipo assim, de motivos para não fazer alguma coisa, eu entendo que a pessoa precisa escutar o que está nessa transparência. Tá? O que é isso? É porque, às vezes, por conta das pancadas da vida, algumas vezes, isso pode acontecer? Eu acredito que pode. Agora só não pode deixar de te convencer, tá? Porque a diferença entre algumas pessoas que fazem e outras não, eu percebo que às vezes é a frequência com que elas têm propósito. Vou até comentar uma coisa aqui com vocês que eu achei interessante, tá? Se vocês sabem, por exemplo, essa estatística de que a cada 2 anos 70% das empresas fecham, tudo bem. Um dia, por acaso, eu peguei e falei assim, e quando a pessoa monta de novo? E quando a pessoa insiste? Tá? Então agora nós vamos para o segundo negócio, porque essa estatística é do primeiro negócio. E do segundo negócio? 30% das empresas fecham. Olha só, 70 caiu para 30. E se a pessoa insistir de novo? E se ela tentar pela terceira vez? 10% fecha. Olha só que interessante. Então, isso é estatística, isso não é, eu não estou inventando. Quer dizer, então, que quando eu nunca montei um negócio, 70%. Eu montei o segundo, é 30%. Eu montei o terceiro, é 10%. O que acontece? Muito claro, aprendizado. O que deixa bem claro é que essa pessoa que tentou pela terceira vez, provavelmente ela deve ter feito algumas coisas. Por exemplo, não colocou todos os ovos na mesma cesta, ou seja, não arriscou demais. Ela começou com um passo curto. Quando ela percebeu que aconteceu algum problema, o que ela fez? Ela aprendeu. E depois ela foi de novo, e de novo, e de novo. Então, isso a gente chama de, hoje em dia, muito estudado isso, é que tem pessoas que ela tem uma mentalidade de aprendizagem. É sempre um eterno aprendiz. Sabe que o empreendedor é isso aí. O empreendedor está o tempo todo, ele está aprendendo alguma coisa. Tá? Então, se você, por exemplo, vamos imaginar que você já tem uma certa caminhada aí da sua empresa, tá? Na sua indústria, tá? E você percebe ao longo dessa caminhada que já teve momentos em que algumas coisas não saíram como deveria, como você gostaria, melhor dizendo. Tá? Então, o que você poderia pensar sobre isso? Eu diria para você o seguinte, olha, se você conversar com outros empreendedores, eu acho que vocês vão pegar e falar, tipo assim, também já aconteceu comigo. O outro também vai, e outras pessoas vão dizer a mesma coisa. Mas qual que é o que a gente tira de, vamos dizer assim, falar do moral da história? Cara, é assim que funciona, tá?
Agora, o que você pode fazer? Já que é assim, não arrisque exagerado, tá? Começa com passo curto. E à medida que você vai aprendendo alguma coisa, e fica de olho intenso naqueles itens que nós falamos lá atrás, daqueles 5 itens, tá? Quando você tem uma mentalidade desse tipo, tá? As coisas mudam. Eu costumo até dizer em relação a isso aqui é o seguinte, isso eu falo para vocês, mas eu falo para mim também. Não é só para vocês, não, eu falo para mim. Que é muito cuidado com as expectativas. É o seguinte, a gente sempre tem que ter uma expectativa de que a gente não pode colocar expectativa demais sobre pena de repente, não gostar do resultado e achar depois que aquilo não é para gente. Entendeu? Então, quando eu falo de pegar e diminuir as expectativas, aumentar a humildade. Então, faz alguma coisa, tá? Se deu certo, agradece a Deus, agradece o seu empenho, e se não deu certo, cara, é de novo, véio. É de novo, vai de novo e de novo. Quando você tem uma mentalidade onde você tem uma expectativa de ser humano, não é de não tentar fazer as coisas não, de maneira nenhuma. É isso que eu estou dizendo. Uma expectativa menor, de que sempre você está aprendendo, tá? Tem coisa que você nunca vê, você vai fazer agora. Então, isso, evidentemente, que vai... isso tem um certo risco, tá? E isso pode acontecer, tá? Então, é desse aspecto que eu estou falando, tá? Um outro aspecto também que eu acho interessante destacar aqui é a questão do empreendedorismo, de ser visionário, tá? Eu diria para você o seguinte, tem pessoas que elas têm um projeto, ela gostaria, ela vê alguma coisa e ela luta por aquilo. Às vezes quando eu ministro palestras, tá, presenciais, e eu tenho que falar de meta, tá? Então eu sempre fico pensando, como é que eu faço para pegar e falar de meta? Porque senão fica uma coisa muito do tipo meio que decoreba, né? Então a meta tem que ser meta smart, não sei o quê, né? Específica, mensurável, alcançável, temporal e relevante. Mas aí eu pego, para não falar disso, eu pego e vou para a plateia e pergunto para as pessoas. Tem alguém aqui que na segunda-feira fica pensando, ou na terça, na quarta, na minha cabeça eu tenho uma empresa e essa empresa é assim, ela tem tantos funcionários. Você consegue até ver a imagem da sua empresa na sua cabeça, tá? Você pensa tanto naquilo que aquilo está muito bem desenhado na sua cabeça. Você está vendo aquilo lá, né? Na sua cabeça ela já existe, tá? É interessante. Sempre eu acho alguém que pensa desse jeito. Tá? Vamos dizer assim, graças a Deus eu salvo minhas palestras todinha, porque alguém fala, professor, eu sou assim. Eu sou assim, como é que eu faço? Será que eu preciso procurar um médico, não sei o quê? A pessoa está preocupada porque fica sonhando com a coisa que ela ainda não chegou lá, tá? Então, na hora que essa pessoa pega e fala isso para mim, sabe o que eu começo a fazer? Aí eu começo a falar, tá, me conta. Aí eu percebi que o sonho dela é específico. Depois ela me conta quanto tempo. Tem quanto tempo que você acha que você vai demorar para chegar lá? Aí eu percebo que já tem até algumas medidas. E para você isso é importante? Não, é importante, eu vejo que é relevante. Tá? E a gente percebe que o sonho não é sonho. Tipo assim, é uma visão. Nós estamos aqui falando de visão. Visão e sonho é diferente. Sonhar é uma coisa, visão é outra. Visão, na hora que a pessoa te conta, você percebe que faz sentido. E quando a pessoa está sonhando, você também percebe que não faz sentido. Então, o que acontece? Então, eu consigo pegar e explicar para todo mundo que está assistindo a palestra presencial, e eles falam, nossa senhora, eu não sabia que era assim. Então, eu estou percebendo que eu não tenho meta, mas para mim ter a meta, eu vou ter que ter a atitude dessa pessoa, eu vou ter que pensar direto, eu vou ter que desejar alguma coisa que eu não tenho ainda, tá? Então, aqui, nós estamos falando de... O empreendedor, ele é um visionário, tá? Ele consegue, tipo assim, ele vê alguma coisa que ainda não está claro para ninguém, mas na cabeça dele está, certo? E uma das coisas que eu acho importante, além inclusive é muito, você pode perceber que na sucessão, tá? Quando muda o dono, se ele é um visionário, normalmente os negócios, não é comum o negócio continuar. Por quê? Porque, tipo assim, às vezes a outra pessoa não tem a mesma visão do primeiro. Ela não tinha a mesma visão, a mesma dedicação, o mesmo tempo de ficar pensando para pegar e tentar
fazer o negócio ser um negócio forte, lucrativo, tá? Na hora que muda veja bem que até eu coloquei aqui que visionário não é ser evidente. Visionário é uma pessoa que ela pensa em alguma coisa, ela faz para acontecer, tá? Então é diferente a lógica disso aqui, tá? Tem hoje é muito forte a respeito desse assunto, tá, gente? Eu tenho um livro chamado de Estratégia do Oceano Azul. Ele traz uma mensagem para a gente que é o seguinte: olha, você não tem que ficar brigando com todo mundo, tá? Às vezes a ideia que tem é o seguinte: não, quanto mais eu sofro, mais eu tenho a possibilidade de ganhar dinheiro. Não é verdade. Não é assim que funciona. O que acontece é o seguinte: é que as pessoas que pensam mais, elas conseguem achar oportunidades, elas conseguem achar ondas. Lembra lá do mar que eu falei? Elas conseguem achar ondas que dá para tirar durante um determinado tempo. Ela tira uma vantagem competitiva que ninguém tem daquele tanto, mas ela sabe que ela precisa sempre ter novas ondas, tá? Então, quando você entende que o mercado ele é feito de ondas e que você tem que pegar as melhores ondas e tirar proveito disso, enquanto e nesse momento você vai ter um cliente que vai ser muito bem atendido e vai ser basicamente, você tem menos concorrente e tem mais clientes interessados. Com o tempo você vai ter o quê? Mais pessoas oferecendo a mesma coisa que você tem, então é hora de você já rever essa onda. Esse é um dos livros, um dos best-sellers hoje, porque ele dá várias dicas para você seguir esse caminho, para você tentar sair do Oceano Vermelho, que é um oceano de muita briga, de muita concorrência, de muito trabalho, muito desgaste, e você passar a seguir o chamado Oceano Azul. Ondas mais calmas, onde você pode, durante um determinado tempo, evidentemente, você ter uma certa vantagem competitiva, tá? E que depois essa vantagem ela vai desaparecer, mas evidentemente que você vai, sabendo disso, você já vai estar preparando para surfar em outras ondas. Eu diria para vocês o seguinte, que até agora nós comentamos sobre uma forma de pensar de um estrategista, tá? Na verdade, eu dei várias dicas para vocês de pensar enquanto estrategista. Agora, como é que a gente faz isso? Tá? Eu disse lá no início, vamos imaginar que você queira um financiamento, que você queira empreender, crescer o seu empreendimento, ou que você queira crescer a sua empresa. Tá? Existe uma forma que você pode validar a sua empresa, tá? E daqui para frente eu vou falar disso aí, tá? Eu vou passar agora a falar de certa forma de plano de negócio. Olha, eu quero crescer, como é que eu faço para que eu possa conseguir ter um plano de negócio sustentável, um plano de negócio que realmente vai ao encontro daquilo que eu quero para a minha empresa? Então, a primeira coisa que eu digo para você é o seguinte: você pode o tempo todo estar validando o seu modelo de negócio. Você pode o tempo todo, tá? Eu não vou entrar em detalhe de cada detalhe aqui, mas eu vou contar uma história para você que eu tenho certeza que você não vai esquecer. Isso foi coisa que eu inventei, tá? Eu tenho maneira de inventar as coisas às vezes para ficar mais fácil. Imagina que alguém, aqui na verdade tem 9 pedaços, viu? O canvas aqui tem 9 pedaços. Tem 3 verdinhos, tem 3 azul, tem um vermelho e 2 amarelos, tá? É o que tem aí. Então é o seguinte, aí tem 9 pedaços. Tá? Imagina que alguém quisesse criar um animal. Chegasse para mim e dissesse o seguinte: Levi, eu quero criar um animal e eu quero criar um animal que é do tamanho do homem. Tá? Então, tudo bem. Então, como é que seria esse animal? Aí ele vai me explicando como é que seria esse animal. Em determinado momento, eu poderia perguntar para ele o seguinte: tá, já que você me falou tudo aí agora, como é que seria o coração desse animal? Aí a pessoa fala: não, não, esse aí que eu estou inventando não tem coração, não. Esse não tem coração. Eu falei: mas como não tem coração? Não, não é que esse animal que eu estou inventando não tem coração. Aí eu vou dar uma analisada, aí eu vou lembrar do leão, eu vou lembrar do elefante, eu vou lembrar do javali, eu falo, cara, não existe animal desse tamanho sem coração. Não existe. Então é o seguinte, o que eu estou querendo dizer para você? Quando você olha dentro de um canvas, então eu sempre faço isso. Eu vou colocando, há pouco tempo eu joguei um canvas para trabalhar para alguém, fazer uma modelagem para alguém, e essa pessoa não tinha parceiro, que é o último do lado esquerdo aqui, ó, tá? É o último aqui, ó. Ela não tinha parceiro. E aí eu comentei, olha, não existe negócio sem parceiro. Não tem.
Pode procurar aí, você não vai achar negócio sem parceiro. Tem que ter parceiro. Tá? Quer dizer, o negócio não estava modelado. Entendeu? Uma vez eu atendi alguém que comprou uma máquina de pegar e fazer estampa para pegar e fazer para vender pano para cozinha, tá? Então, comprou essa máquina e você vai fazer o quê? Eu estou pensando ainda. Está pensando que fazer o quê? Tipo assim, eu não sei qual que é a estampa que eu vou fazer, mas você vai vender para quem? Não, eu não pensei nisso ainda. Olha, veja bem, o que adianta uma máquina aonde ela não sabe o que vai fazer, não sabe o cliente que vai atender. Então, quanto é que você vai vender? Também não sei. Quanto vai custar? Qual que é o custo? Também não sei. Quer dizer, então o negócio não está modelado. O negócio não está modelado. Por exemplo, se eu chegar na sua empresa hoje, tá? Do jeito que está agora, se eu te perguntar quem que é o seu cliente, qual que é a dor que ele tem, eu acho que você vai me responder. Como é que você relaciona com ele, se é por e-mail, se é por telefone, se é por WhatsApp, se tem outras plataformas, você vai me responder. Como é que você entrega, você vai me responder. Quais são os produtos que você tem para solucionar o problema dele, você vai me responder. Como é que é o seu dia a dia, o que você faz, você vai me responder. Quais são os equipamentos que você tem, as máquinas que você tem, você vai me responder. Quem são os parceiros, você vai me responder. Se eu te perguntar quanto você fatura por mês, você vai me responder. Se eu te perguntar quanto custa e quanto sobra para você, você vai responder. Veja bem que o negócio está desenhado, está modelado. E se você vai crescer, o que é isso? Você vai pensar nele maior, tá? Você vai reproduzir. Quem já tem um negócio, eu diria que já tem um canvas pronto. Agora, se você vai crescer, o que você vai fazer? Você vai rever e vai fazer essas 9 partes, elas crescerem e estarem em sincronia. Não existe como, não, eu vou aumentar cliente e depois, não, cara, você vai pegar e crescer como um todo. A gente não cresce um pedaço, a gente cresce as 9 partes, tá? Então, normalmente, quando vai para fazer financiamento em instituição financeira, se você chega na instituição financeira e você mostra o canvas que você tem da sua empresa, quem que é o seu cliente, o que que você faz, o que que você entrega, cara, a pessoa já é como se você tivesse mostrado a empresa para ela. Ela já conhece a sua empresa baseado nas informações, e não são informações pesadas, profundas. Veja bem que Canvas é o quê? É apenas uma folha com 9 partes. Então, isso aqui, inclusive, acredito que muitos de vocês aí, às vezes, David, como é que eu faço para fazer um planejamento estratégico? Eu diria para você, talvez, o seguinte, talvez se você aproveitar até nesse momento que vocês estão tendo com o Sebrae, faz uma modelagem do seu negócio baseado no Canvas, você vai perceber que, às vezes, não conversa com o consultor, de poucas horas você vai identificar, por exemplo, nossa, é por isso que eu não estou, por exemplo, esse problema eu não tinha acionado, eu não tinha entendido aqui no meu negócio. Você já vai identificar um punhado de coisas que você pode melhorar no seu empreendimento, apenas utilizando o Canvas. Uma outra coisa que é importante, tá? É o seguinte, eu estar o tempo todo vendo como é que eu estou perante a minha concorrência, tá? Como é que seria isso? Como é que eu estou em relação... Aí a gente chama de 7 itens, tá? Esses 7 itens são muito fortes hoje em dia, tá? Então, basicamente é o seguinte, como é que é o meu preço, como é que é o preço do meu concorrente? Esse é um ponto, tá? O meu preço, ele está competitivo, tá? Outra coisa, o meu preço está interessante para mim? O preço tem a ver também com outros aspectos, mas esse preço, então como é que eu estou? Como é que estão minhas condições de pagamento? Tá? Isso pode ser um ponto. O meu produto, esse produto mesmo, ele tem algo de diferencial ou tem um punhado de concorrentes exatamente igual eu tenho? Eu tenho um produto, tá? Mas a empresa A também tem, a empresa B também tem, a empresa C também tem. Cara, então quer dizer, se todo mundo faz o que você faz, é tipo assim, não vai ser fácil você ganhar dinheiro, tá? A praça, aonde é que você está localizado, tá? Aonde você está localizado, isso te dá uma vantagem competitiva, assim como eu falei em relação à loja que eu faço, tá? Se te dá uma vantagem competitiva, no seu negócio existe essa possibilidade de você conseguir uma vantagem por causa, por exemplo, pela quantidade de carro que aumentou ultimamente, tem muitas empresas que quando elas têm estacionamento, um estacionamento rotativo, ela tem uma vantagem, tá? Uma vantagem que outros não têm.
Quando se fala em promoção, promoção não é sinônimo de fazer desconto. Não, promoção significa eu valorizar alguma coisa e mostrar que está na hora. Por exemplo, olha, vai começar agora o verão, então é hora de você preparar para o verão. Roupa mais leve, você vai ter que ter uma bermuda, você vai ter que ter uma camiseta. Isso é promover. Eu não estou dizendo que eu vou vender mais barato, eu estou dizendo que eu estou percebendo que o cliente, naquele momento, precisa de alguma coisa e eu vou promover alguma coisa que vai fazer ele bem. Na indústria pode ser, conforme a indústria, você pode ter essa promoção. As promoções que eu faço, elas, tipo assim, elas me diferenciam da concorrência. Poxa, se você faz isso, é fantástico, tá? Um aspecto que é importante, que não se falava antes, é que nós temos hoje que analisar também qual que é o tempo que demora para você concretizar uma venda. Tá? Desde quando ela começa até quando ela termina. Se demorar demais, se o processo demorar demais, tá? Isso pode fazer você ficar em desvantagem em relação a outras empresas, tá? Porque tem empresas que demoram demais para você. É tipo assim, são 6 etapas, não dá para fazer com 5, não dá para fazer com 4, ou seja, o processo ele tem que ter celeridade, né? Tanto para fechar a venda quanto para entrega e por aí vai. Então, como é que estão os meus processos em relação aos processos do meu concorrente? Tá? Um outro aspecto, como é que estão a minha equipe? Tá? Como é que estão as pessoas? Como é que está o atendimento? E como é que está principalmente o entendimento? Elas entendem o cliente? Elas entendem a tal ponto que elas conseguem resolver a objeção? Elas conseguem lidar com objeção do tipo preço, objeção do tipo não consigo utilizar isso, objeções do tipo que poderia desqualificar o seu produto. As pessoas que você trabalha, elas estão preparadas para isso melhor do que o seu concorrente, tá? E eu diria ainda que agora nós temos ainda um outro elemento, que é a questão das plataformas. Hoje você trabalha, basicamente, hoje a gente tem algumas plataformas. Muitas indústrias, eu acredito, já estão trabalhando com isso, né? Você deve estar com o Facebook, com o Instagram, você deve ter lá o YouTube. Elas servem para finalidades diferentes e complementares. Você deve estar trabalhando, às vezes, com o Telegram, com o WhatsApp. E você utiliza essas plataformas melhor do que o seu concorrente, você consegue manter relacionamento com o seu concorrente através dessas plataformas, está utilizando o benefício que essas plataformas trazem e que fortalece o novo digital, que já faz parte do presente, que não tem como ficar sem ele mais, tá? Eu estou te dizendo o seguinte, que calibrar o 7P do negócio é justamente isso, eu pensar em cada detalhe desse, o que eu sou bom, o que eu sou forte, o que eu sou fraco, a oportunidade que eu tenho em relação a isso, tá? Melhor do que meu concorrente. Melhor do que meu concorrente. Então, isso seria interessante quando se fala do 7P, tá? E isso é que vai dentro do plano de negócio. Faz parte do plano de negócio, tá? Uma outra coisa que faz parte do plano de negócio é uma planilha bem organizada que mostra que você tem controle da sua empresa, tá? Na verdade, essa planilha aqui ela é tão importante que primeiro que você consegue enxergar a sua empresa, tá? Então, isso é muito importante. Quando você vai no plano de negócio, um dos elementos que tem lá, na verdade, tem 2 elementos financeiros lá dentro. Um deles é a demonstração de resultado, que é essa que eu estou mostrando para vocês aqui. O outro é o balanço patrimonial. O que é isso? Qual que é o patrimônio da empresa? Quanto que ela tem de ativo? Como é que está distribuído o ativo? Quanto que é o circulante, o imobilizado? Como é que é o passivo? Tá? Tipo assim, o que a empresa tem de patrimônio? Tá? Porque se eu pegar e mostrar para alguém, até para mim mesmo, até para aumentar minha autoestima, se eu mostrar para mim mesmo que a empresa há muito tempo não tinha alguma coisa e agora tem, não tinha prédio, agora tem, não tinha um maquinário eficiente, agora tem, eu percebo que é uma empresa de sucesso. E quando a empresa está numa caminhada de sucesso, tá? Vamos dizer assim, o plano de negócio vai mostrar isso aí, tá? E vai mostrar que é uma empresa que merece ter mais investimento, tá? Dependendo da linha que ela está seguindo, então o plano de negócio vai recomendar, inclusive, que a empresa cresça. Normalmente, no plano de negócio, vai um painel. É tipo assim, um painel, como se fosse o painel do carro. Naquele painel está dizendo os principais indicadores da empresa. Como é que está o lucro dela, como é que está a rentabilidade, como é que está o crescimento, tá? Como é que estão as margens. Isso mostra a força da empresa, tá? Os painéis, os dashboards, como a gente fala, mas os painéis, tá? Eles mostram isso, tá?
Normalmente as empresas têm os seus painéis, onde você abre o seu painel e vê, olha, minha empresa está desse jeito, vendeu tanto, sobrou tanto. Você pode, tá? Então isso faz parte do plano de negócio também, ter esses painéis. Bem, basicamente isso aqui é até uma inspiração do Sebrae, tá? Aonde, o que vai num plano de negócio? Vai um resumo, chamado de sumário, e lá dentro vai a análise de mercado, que é aquilo que nós vimos lá naquele item 1, 2, 3, aonde analisa meus pontos fortes, fracos, tá? Vai o marketing, que é aqueles os 7P do marketing, tá? Vai o processo operacional, onde você explica o que você faz, e vai a análise financeira, tá? Isso aqui basicamente seria, vamos dizer assim, o esqueleto de um plano de negócio, né? Analisando a primeira parte do plano de negócio. Então, vai identificar lá a empresa, o que é a empresa, olha, é minha empresa, o CNPJ tal, o KINAI tal, tipo, organograma, quantos funcionários. Vai a modelagem, que nós já falamos lá no Canvas, tá? Provavelmente vai uma análise de proposta de valor, por que a minha empresa é melhor do que os concorrentes, tá? E, de certa forma, eu tenho que identificar por que ela é melhor. Se não identifiquei ainda, é porque está faltando eu estudar um pouco mais a minha empresa e conversar mais para descobrir, porque eu tenho que ter diferenciais, senão não aparece o dinheiro, não aparece a vantagem competitiva, né? No plano de negócio vai aparecer muito claro, na hora de falar de estratégia, vai aparecer o que eu sou bom, o que eu sou fraco, porque eu tenho que aproveitar a força que eu tenho e tenho que proteger das fraquezas que eu tenho, né? Eu tenho que aproveitar as oportunidades e eu tenho que escapar das ameaças que pode colocar a minha empresa. E eu posso cruzar isso aí. A tal ponto que eu poderia perguntar o seguinte: se eu chegar para você e falar assim, olha, a sua empresa, qual que é o momento que ela está? Ela está no momento de desinvestimento, ela está no momento de ficar quieta, ela está no momento de buscar parceria ou ela está no momento de crescer? Se você tem a resposta para mim disso aí, significa que você está pensando em estratégia, tá? Veja bem que pensar em estratégia já está previsto aqui, ó, reduzir custo e desinvestimento. O que significa isso? Que às vezes eu estou percebendo que o meu negócio é final de onda, entendeu? Lembra lá do surfista lá no mar? De repente eu estou percebendo que eu estou precisando pegar uma nova onda. Então eu faço um desinvestimento em algum lugar e eu invisto em outro local. Não tem nada de errado nisso. Isso mostra que eu realmente estou sendo estratégico. Tá? Lá dentro vai aparecer agora não mais como uma reclamação, mas como um reconhecimento. Como é que eu faço para esse cliente comprar de mim? Esse cliente, eu tenho que diferenciar esse cliente do resto. Como é que eu faço para ter concorrente parceiro? Como é que eu faço para enfrentar, como é que eu faço para enfrentar concorrente, melhor dizendo, e como é que eu faço para ter fornecedor parceiro? Eu posso. Isso vai estar lá no plano de negócio. No plano de negócio eu digo por que o cliente compra de mim, por que o fornecedor é meu parceiro. Lá vai estar muito claro dentro do plano de negócio. Tá? Vai estar mostrando lá todos os 7P, vai estar mostrando como é que é meu preço, como é que é meu produto, aonde é que eu trabalho, como é que eu faço promoção, como é que são os meus funcionários, os processos, tá? Vai estar tudo explicadinho lá, tá? É tipo assim, aonde a pessoa, na hora que lê, ela já sabe o que está acontecendo dentro da minha empresa. Vai ter a parte de financeira, que é justamente, né, vai estar lá a demonstração de resultado, vai ter o patrimônio que a minha empresa tem, tá? Onde é que ele está aplicado, as dívidas que eu tenho, tá? Vai estar tudo explicadinho lá, então, essa parte, né? Bem, isso seria um plano de negócio. Basicamente, o que é um plano de negócio, então? Um plano de negócio é o seguinte: você conta a sua empresa e, de alguma forma, o plano de negócio ele guarda o seguinte: por que a sua empresa dá certo? Aí você conta no plano de negócio: olha, minha empresa ela tem tanto tempo, ela tem o CNPJ tal. A minha empresa, pode observar pelo Canvas aqui, que o meu cliente ele está sendo atendido por causa disso. Você vai explicar pela estratégia as suas forças, as suas fraquezas, evidentemente as oportunidades que você tem aproveitado, como é que você trabalha a parte de marketing. E isso tudo vai desaguar em número, que vai mostrar o quanto a sua empresa, o quanto ela é forte, tá? Na verdade, a ideia que eu tentei passar para vocês nessa apresentação, tá? Que agora eu já vou encerrar, é o seguinte: olha, se por acaso você, vou voltar lá no que eu falei lá no início dessa apresentação,
a sua empresa do tamanho que você é. Tá? Se você quer crescer, é porque você ainda não tem uma informação que essa informação você precisa. E eu volto a dizer o seguinte, lembra que eu falei de expectativa? Se você assistir essa apresentação e depois você for atrás dos elementos que eu coloquei aqui, não, mas então eu não tinha pensado sobre modelar meu negócio, eu não tinha pensado sobre como é que eu faço para ser único, eu não tinha pensado em algumas coisas. Na hora que você passa, você veja bem que as respostas, elas não vão estar prontas na sua cabeça, você vai passar a desenvolver isso na sua cabeça. Na hora que você faz isso, você vai achar muitas respostas, tá? Que elas vão começar a aparecer. E na hora que começar a aparecer, é uma questão de tempo, uma questão talvez de meses, e isso começa a aparecer no caixa da sua empresa. Começa a aparecer no caixa. Por quê? Porque todas as mudanças que eu falei aqui, de alguma forma, é uma questão de tempo, ela aparece no caixa da empresa. Tá? Ela faz o caixa crescer. Ou porque você fez algo diferente, e ficou melhor, ou porque você deixou de fazer alguma coisa que não compensava para você. Tá? Basicamente seria isso aí. Eu espero ter passado uma mensagem de propósito, uma mensagem para visionário, tá? Uma mensagem do tipo que foi a solicitação, tá? Tipo, como é que faz para pensar planejamento estratégico e pensar plano de negócio dentro de uma indústria, tá? Então, essa foi a missão, tá? Espero ter ajudado vocês e estou à disposição para outras oportunidades, tá? E participar de, 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 de projetos como esse que eu aprecio muito. Tá? Até uma próxima oportunidade e muito obrigado. Ô, Levi, vamos abrir uns minutinhos aí para ver se alguém tem alguma pergunta aí, né? Vamos aguardar aí. E aí, senhores, alguma pergunta para o nosso professor Levi? Estamos aí à disposição. E na outra tela, fazendo a questão. Eu vi uma pergunta também, assim, eu vou estar no slide que falava, que estava Vamos então, também, mas eu acho que você chega a fazer isso, né? Vou precisar de uma ajuda que eu não entendi muito bem. Ô, Gisele, eu habilitei o microfone aí, habilita seu microfone aí e faz a pergunta. A câmera também está habilitada, é mais fácil. Oh. Tá. Eu já tinha até. A hora que eu fiquei pensando. Não, eu só tenho a agradecer, porque realmente, como ele disse no começo, muita coisa que ele falou acende luzinha para a gente poder estar buscando melhorar, buscando fazer com que a empresa cresça. Ô, Gisele, bom, só para reforçar aqui com vocês, a gente está fazendo esses webinários para realmente despertar. E ele é bem genérico, né? Então não é um objetivo de atender todas as empresas no foco do que ele está tratando. Mas a gente vai ter agora a mentoria, que vão ser 2 horas, que vai dar para ser discutido com cada uma das empresas as suas particularidades, tá? Então, assim, a próxima, assim, a Eu Paula gostaria de fazer uma Bolit, pergunta. fique à vontade, Ângela. Eu também sou muito grata pelo Levi, conteúdo riquíssimo. Eu queria saber se a mentoria já tem uma pessoa específica ou se o Levi vai participar dessa mentoria. Gostaria muito dele. Eu gosto muito, as 2 aulas que eu assisti dele,
enriqueceu bastante. E a outra pergunta é referente mesmo à minha empresa. Então, assim, já tem um tempo de mercado, a gente é bem bagunçado aqui, e a gente precisa estruturar várias coisas, colocar processos aqui. Então, assim, é tanto na parte de venda, finanças, produção, e, por exemplo, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. A minha pergunta ao Levi, aonde eu começo? Na parte financeira, comercial, produção? Como é que eu começo a organização, a parte mais importante? Ô, Levi, me permite aí só uma coisa. Ângela, eu acho que todas as partes são importantes. Isso dentro da minha visão aqui também, pela experiência que a gente tem. Por isso, é muito importante você rascunhar o seu plano de negócio para você definir, né, as várias coisas. O Levi mostrou aí em determinado momento aquela questão do Canvas, que é um processo mais simples do planejamento, tá? Mas é muito importante que você ali faça um brainstorm com você mesmo e comece a abordar tudo isso aí em relação a um plano de negócio. E depois você começa a colocar as prioridades, onde é mais importante para o seu negócio se sustentar, sobreviver e seguir em frente, ou seja, alavancar um outro nível, tá? Então, assim, eu não sei se o Levi concorda com a minha observação, mas fica a palavra aí, Levi. E Ângela, só mais um ponto. A gente está ali num processo de contratação dessa mentoria, tá? Ela rodou por algumas pessoas aqui e tal, e que a gente já discutiu e não estava bem dentro do perfil que a gente estava esperando para dar essa mentoria. Ela está rodando dentro de um processo aqui do Sebrae. Pode ser que agora a próxima parada seja o Levi, a gente espera que até que seja ele aí, para a gente poder dar a continuidade. Mas isso daí, assim que a gente fizer essa contratação, vocês já vão ser contactados para poder estar ajudando nisso daí, tá? Mas ela ainda está em aberto ainda, tá bom? Levi, a palavra é sua aí. Perfeito. Ângela, muito obrigado pela pergunta. Satisfeito que a sua pergunta mostra que você está alinhada, né, que você acompanhou o raciocínio, isso é muito bom, né? Mostra concentração, mostra dedicação. E uma das coisas que eu penso, Ângela, eu acho que nessa palestra algumas vezes eu comentei isso aí, que eu sempre penso o seguinte: o que eu faço que me estimula a continuar fazendo? Então, a primeira coisa que eu penso, aonde começar, é o seguinte: muito mais importante do que qualquer outra coisa é o seguinte: eu tenho que estar com vontade de fazer. Então, eu tenho que estar estimulado, eu tenho que estar motivado a fazer alguma coisa. Tá? Então, o primeiro ponto que eu diria para você, Levi, é onde começa por onde? Eu começaria por você, pela Ângela. O que faz o seu coração cantar? O que você gosta da sua empresa? Por exemplo, você tem um sonho da sua empresa, você tem uma vontade que essa empresa ela seja de algum jeito, e isso te dá motivação, isso te faz ficar satisfeito. Então, eu começaria por aí. Então, eu tenho que fazer alguma coisa que vai me deixar muito feliz, que vai me deixar com vontade de fazer. Primeira coisa. Levi, mas eu não entendi nada que você falou, então eu vou te contar. Vou te contar, então, agora vamos começar. A gente adora resultado. O que você faz na sua empresa que dá resultado imediato? O que você poderia fazer aí que é tipo assim, se eu fosse, por exemplo, acompanhar alguma empresa, até para estimular a pessoa que está trabalhando, porque tem coisa que você faz, mas o resultado você vai colher daqui a um ano, daqui não sei quanto tempo. Então, esse resultado, ele não estimula o curto prazo. Então, um resultado que é tipo assim, eu fiz alguma coisa, o resultado apareceu. Então, tenta pegar e pensar naquilo que você faz, o que você faria de todas as áreas que você falou que apareceria dinheiro em caixa. O que você faria? Olha, por exemplo, hoje a minha empresa dá tantos R$1.000, o que eu faria mais imediatamente que o resultado ia crescer? É o primeiro ponto. Outra coisa, Levi, mas o que eu estou pensando gasta muito dinheiro para dar resultado. Peraí, então vamos pensar tipo assim, o custo-impacto. Pensa em alguma coisa que você teria menos custo e poderia produzir mais impacto.
Entendeu? É tipo assim, porque normalmente quando a gente vai pegar e fazer mudança nas empresas, a primeira ideia que tem, não, agora tem que começar a gastar dinheiro. Não, você não tem que começar a gastar dinheiro, você tem que começar a gastar pensamento. Esquece o dinheiro. Dinheiro, uma hora vai aparecer isso aí, mas a primeira coisa é o seguinte, o que eu faço que com pouco custo eu consigo produzir um grande resultado? Veja bem que eu estou indo naquilo que eu te falei, eu tenho que fazer você gostar da sua empresa. Na hora que você começa a perceber que você fez alguma coisinha e deu resultado, que você gastou pouco dinheiro e deu resultado, então isso vai fazendo você, tipo assim, passar, tipo, nossa, mas o negócio dá certo. Poxa, eu nunca imaginei que o negócio desse certo. Uma outra coisa também, eu te falo o seguinte, começa pelo cliente, puxa pelo cliente, tá? Então, na hora que você vai no cliente, que você pega a linha com o cliente, tudo o resto, agora é o seguinte, você pode fazer o que você quiser. Se não tiver alinhado com o cliente, fica meio perdido. Vou até pegar usar uma historinha que eu aprendi no Sebrae um tempo atrás, é o seguinte, diz que tinha uma mulher que ela vendia roupa íntima e ela tinha uma loja no açougue. Um açougue. Aonde foi um açougue? Então, aqueles azulejos, ela olhava aqueles azulejos, ela ficava inconformada. Poxa, como é que eu vendo essa roupa íntima aqui, calcinha, sutiã, tá? Com essa aparência aqui? Aí ela procurou o Sebrae para fazer um plano de negócio, inclusive. Olha só, fazer um plano de negócio. O especialista do Sebrae falou assim, olha, antes de você fazer, era bom você fazer uma pesquisa com o cliente. É isso que eu estou te falando. Começa pelo cliente. Como assim? Não, pergunta ao cliente o que eles acham, né? Como é que ele, por de repente, eles até sugerem como é que vai ter que ser essa loja, vai trocar azulejo por quê, não sei o quê, e assim foi feito. Eu sei que 95% da pesquisa, os clientes, as mulheres, né? Elas pediram variedade. Elas falaram que não tinha variedade, que as roupas eram tudo igual, que não tinha modelo diferente, que não tinha cores diferentes. Conclusão, sabe o que ela fez? Ficou com açougue. O açougue não mudou. Ela continuou lá com o açougue dela, embora inconformada, mas passou a ganhar dinheiro. Por quê? Porque ela escutou o cliente. Entendeu? Então, outra coisa também, se ela tivesse feito o financiamento, ela tinha mudado provavelmente todo o empreendimento, ia ficar com a loja bonita e sem faturamento. Tá? Então, quando eu falo o seguinte, vou repetir então, olha, tenta fazer aquilo que faz o seu coração cantar. Vê alguma coisa que dá mais resultado imediato. Vê alguma coisa que com menos custo você faz mais. Eu acho que até nas mentorias pode, de repente, trabalhar isso. E outra coisa, começa pelo cliente. Por quê? Porque na hora que você alinha com o cliente, aquele canvas que eu mostrei ali, ó, tudo você conserta a partir do cliente. Tá? Não existe parceiro se você não estiver pensando no cliente, não existe nada daquelas partes lá se você não começar pelo cliente. Acho até que eu falei demais, Ângela, mas espero ter respondido a sua pergunta. Nossa, respondeu demais. Já fiz uma lista aqui para aplicar. Perfeito. Muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta aí, gente? Estamos aqui à disposição de vocês. Bom, professor, como não temos mais nenhuma pergunta, agradeço muito aí a sua participação, né? Espero tê-lo aí dentro no processo de mentoria aí. Eu acho que aí sim a gente vai poder direcionar individualmente para cada empresa e tudo, né? Mas é isso daí, tá? Agradeço a participação de todos aí. Parece que a Ângela ativou o microfone dela. Quer mais alguma coisa, Ângela? Não, só vou comentar, se chegar na mão do Levi, aceita. Ah, perfeito. Sim, sim. Vai ser um prazer. Ok, então. Gente, agradeço muito a presença de todos aí. Até amanhã no próximo webinar aí. Espero contar com todos aí, tá? Tudo bom? Obrigado. Levi, muito obrigado. Fica com Deus. Agradeço. Tudo de bom. E como diz a Ângela aí, se chegar aí, pega aí. Tá bom? Tá Um bom. abraço. Até mais. Foi um prazer. Tchau, tchau, igualmente. Tchau.